Olá, é bom ter você aqui esta noite. Ou talvez seja amanhã onde você está, ou tarde, ou aquele momento estranho entre o dia e a noite, quando a luz parece indecisa sobre o que fazer. Adoraria saber de que parte do mundo você está nos ouvindo. Se está em uma cidade grande, onde as luzes nunca se apagam completamente, ou em algum lugar mais silencioso, onde ainda dá para ouvir o vento. De qualquer forma, obrigado por estar aqui. Se você gostou do que vai ouvir, deixe um like, se inscreva no canal. Esses gestos pequenos ajudam mais do que você imagina. E se você já é inscrito, obrigado de coração. Você faz parte de algo estranho e bonito. Uma comunidade de pessoas que gostam de pensar sobre coisas que não têm resposta fácil. Hoje, vamos falar sobre evolução. Mas não do jeito que você talvez esteja esperando. Não vamos falar de Darwin, de DNA, de como nossos polegares opositores nos tornaram especiais. Vamos falar de algo mais inquietante. Mais próximo. Algo que você provavelmente já sentiu, mas nunca soube nomear. Então relaxe, aconchegue-se, ajuste o travesseiro ou a cadeira. Feche os olhos se quiser. Vamos flutuar juntos por uma ideia que pode mudar como você vê sua própria vida. Pense em você mesmo agora, neste exato momento. Você provavelmente se considera uma pessoa relativamente evoluída, certo? Não no sentido biológico. Você sabe que seus genes são praticamente idênticos aos de um humano de 100 mil anos atrás. Mas, mentalmente, psicologicamente, você tem acesso à internet, leu livros, talvez fez terapia, assistiu documentários, aprendeu sobre vieses cognitivos. Você reconhece suas falhas, trabalha nelas. Você não é como seus pais, que não eram como seus avós. Você evoluiu, cresceu, acordou. Ou não. Aqui está a questão que vamos explorar nas próximas horas, se você quiser me acompanhar. E se tudo isso, todo esse senso de progresso, de desenvolvimento pessoal, de estar cada vez mais consciente, for apenas outra ilusão? E se você não tiver evoluído nada? E se tiver apenas trocado um conjunto de ilusões por outro conjunto de ilusões ligeiramente diferente, mas fundamentalmente igual? E se no fundo, você ainda for exatamente o mesmo animal assustado e confuso que sempre foi, só que agora com um vocabulário melhor para descrever seu medo e confusão? Essa não é uma ideia confortável. Eu sei, mas fique comigo, porque há algo estranhamente libertador do outro lado dessa inquietação. Vamos começar aqui. Em 1890, um filósofo chamado Friedrich Nietzsche estava em Turim, Itália, caminhando pelas ruas quando viu um cavalo sendo espancado por seu dono. Nietzsche, que havia passado décadas escrevendo sobre o super-homem, sobre como a humanidade precisava evoluir além de si mesma, começou a chorar. Ele abraçou o pescoço do cavalo e depois entrou em colapso mental. Passou os últimos 11 anos de sua vida em silêncio, completamente desconectado da realidade. Por que estou contando isso? Porque Nietzsche dedicou sua vida inteira à ideia de evolução humana. Ele acreditava, desesperadamente acreditava, que os humanos poderiam transcender sua natureza básica, criar novos valores, tornar-se algo além. E então, um cavalo apanhando na rua destruiu tudo. Toda a filosofia elaborada, todos os conceitos sofisticados evaporaram diante de uma cena de sofrimento animal comum. O super-homem abraçou um cavalo e nunca mais voltou. O que aconteceu ali? Nietzsche viu algo que sua filosofia não conseguia processar. Ele viu que debaixo de todas as camadas de pensamento complexo, debaixo de todas as suas ideias sobre evolução e transcendência, ele ainda era apenas um mamífero com empatia primitiva. E isso o quebrou. Ou talvez o tenha libertado. Difícil dizer. Agora pense nisso.
Você está ouvindo este vídeo provavelmente em um dispositivo que seus avós considerariam mágica. Você tem acesso instantâneo a praticamente todo o conhecimento acumulado da espécie humana. Você pode conversar com pessoas do outro lado do planeta. Você pode aprender qualquer coisa, a qualquer momento. Seus ancestrais de 1000 anos atrás sacrificariam tudo por uma fração do que você tem na ponta dos dedos. E ainda assim, você provavelmente se sente tão perdido quanto eles. Talvez mais. Você ainda acorda às 3 da manhã com ansiedade sobre coisas que não pode controlar. Você ainda se pega verificando seu telefone 50 vezes por dia buscando validação. Você ainda repete padrões destrutivos em relacionamentos. Você ainda procrastina. Você ainda tem medo de morrer. Você ainda quer ser amado. Você ainda quer importar. Você ainda não sabe o que está fazendo aqui. Todas as informações do mundo não mudaram nada disso. Isso não é uma crítica. Não estou dizendo que você está fazendo algo errado. Estou dizendo que talvez estejamos todos olhando para a evolução humana do jeito errado. Talvez não seja uma escada que subimos, mas uma esteira onde corremos. Movimento constante, sem deslocamento real. Deixe-me explicar melhor. Há uma ideia na filosofia budista chamada Sansara. É geralmente traduzida como o ciclo de morte e renascimento. Mas há outra maneira de entendê-la. Sansara é a repetição perpétua. É acordar todo dia achando que hoje será diferente. Que hoje você finalmente vai meditar, comer direito, ser gentil, ser produtivo. E então a noite chega e você percebe que foi o mesmo dia de novo. As mesmas reações, os mesmos padrões. Você apenas usou palavras diferentes para descrevê-los. O Ocidente tem sua própria versão disso. Nietzsche, sim, ele de novo, chamou de eterno retorno. A ideia de que tudo já aconteceu e vai acontecer de novo, infinitamente. Mas não literalmente. Ele estava falando sobre padrões, sobre como os humanos repetem as mesmas estruturas, os mesmos erros, as mesmas ilusões, apenas com roupagens diferentes. Os gregos antigos tinham um mito sobre Sísifo, um homem condenado a rolar uma pedra montanha acima eternamente. Toda vez que ele quase chegava ao topo, a pedra rolava de volta, e ele tinha que começar de novo. Albert Camus, no século XX, olhou para esse mito e disse: "Isso somos nós. Essa é a condição humana. Nós empurramos nossas pedras, nossos projetos, nossos relacionamentos, nossas buscas por sentido, e elas rolam de volta. E nós empurramos de novo. Mas aqui está o pulo do gato." Camus disse que precisamos imaginar Sísifo feliz. Por quê? Porque se você para de acreditar que vai chegar ao topo, se você para de acreditar na ilusão de progresso linear, você pode encontrar significado no próprio ato de empurrar. A pedra não é o problema. A expectativa de que ela vai ficar no topo é o problema. Agora aplique isso à sua vida. Quantas vezes você já pensou: quando eu conseguir X, vou finalmente ser feliz? Quando eu terminar a faculdade? Quando eu conseguir o emprego? Quando eu entrar no relacionamento? Quando eu sair do relacionamento? Quando eu emagrecer? Quando eu ganhar dinheiro? Quando eu me mudar de cidade? Quando eu tiver filhos? Quando os filhos saírem de casa? E então você consegue X. E por um momento breve e estranho, você sente algo. Alívio talvez. Satisfação. E então, muito rapidamente, surge um novo X. Uma nova montanha. Uma nova pedra. Isso não é pessimismo. É apenas observação. E a observação fica mais interessante quando você percebe: isso não é novo. Isso não é um problema moderno causado por capitalismo ou redes sociais, ou seja lá o que for que estamos culpando esta década. Isso é estrutural. Isso está em você. Estava em seus avós. Estava nos faraós do Egito. Estava nos caçadores-coletores que olhavam para o céu noturno e se perguntavam o que eram.
A forma muda, a substância permanece. Pense em tecnologia. Nós gostamos de acreditar que tecnologia representa evolução. E, de certa forma, representa. Tecnicamente falando, objetivamente falando. Mas, psicologicamente, emocionalmente, vamos olhar mais de perto. Redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter. Nós as usamos para quê? Para conexão, para validação, para pertencimento, para mostrar que existimos, para provar nosso valor, para saber que importamos. Isso é novo? Claro que não. Tribos paleolíticas tinham estruturas sociais rígidas. Você precisava pertencer ou morria. Literalmente. Então seu cérebro evoluiu para buscar desesperadamente validação social, para monitorar constantemente seu status no grupo, para sentir dor física quando era rejeitado. Instagram é só isso com interface visual. Você ainda está verificando se a tribo aprova você. Ainda está medindo seu valor pelos olhares dos outros. A única diferença é que agora a tribo tem 3 bilhões de pessoas e você nunca vai conhecer nenhuma delas pessoalmente. Evolução? Ou apenas a mesma ansiedade primitiva com notificações push? Ou pegue pornografia online. Acesso ilimitado a imagens sexuais de qualquer tipo imaginável. Isso parece muito moderno, muito decadente, muito sintoma de civilização em colapso. Mas pergunte-se, qual é o impulso básico ali? É o mesmo impulso que fez homens das cavernas pintarem figuras femininas estilizadas em paredes de pedra há 30 mil anos. É o mesmo impulso que construiu templos com esculturas eróticas na Índia antiga. É o mesmo impulso que fez europeus do século XVIII escrever romances pornográficos disfarçados de filosofia. O impulso é idêntico. Apenas a tecnologia de distribuição mudou. Vou te dar outro exemplo. Ansiedade. Todo mundo hoje fala sobre ansiedade como se fosse uma epidemia moderna. E, estatisticamente, mais pessoas são diagnosticadas com transtornos de ansiedade hoje do que há 50 anos. Mas será que mais pessoas têm ansiedade? Ou mais pessoas têm um nome para o que sempre sentiram? Seu bisavô provavelmente não falava sobre ansiedade. Ele só bebia, ou trabalhava 16 horas por dia, ou ficava em silêncio por anos. Ele sentia exatamente o que você sente, aquele aperto no peito, aquele medo sem nome, aquela sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. Ele só não tinha terapia, não tinha medicação, não tinha vocabulário para processar isso. Então ele engolia e seguia em frente. Você tem ferramentas melhores. Você tem linguagem mais sofisticada. Mas o sentimento é o mesmo. Um macaco preocupado, tentando não ser comido por predadores que não existem mais, mas que seu cérebro ainda procura freneticamente em cada sombra. Agora, você pode estar pensando, mas espera, nós claramente evoluímos em alguns aspectos. Nós não temos mais escravidão. Bem, menos escravidão. Nós temos direitos humanos, democracia, ciência, medicina. Essas coisas são progresso real. E você está certo. São. Mas aqui está a pergunta mais profunda. Essas mudanças externas mudaram algo interno ou apenas reorganizaram o cenário onde os mesmos dramas humanos acontecem? Vamos pegar escravidão. Abolimos escravidão legalizada em quase todo o mundo. Isso é inegavelmente bom. Mas será que abolimos a estrutura psicológica que permitia a escravidão? A capacidade de ver outros humanos como objetos? A disposição de explorar trabalho alheio para nosso conforto? Ou apenas tornamos isso mais abstrato? Mais difícil de ver? Você está usando roupas agora, provavelmente feitas em algum país distante por pessoas trabalhando em condições que você preferiria não imaginar. Você sabe disso. Todo mundo sabe disso. E ainda assim, você comprou as roupas. Eu comprei minhas roupas. Nós todos compramos. Por quê?
porque é conveniente, porque é barato, porque a exploração está longe o suficiente para não doer nossos olhos. Isso é diferente de escravidão, estruturalmente, eticamente, ou é apenas escravidão com mais passos intermediários, com mais distância geográfica, com documentos legais que nos permitem dizer que tecnicamente não é a mesma coisa? Eu não estou fazendo um argumento moral aqui. Não estou dizendo que somos pessoas terríveis. Estou dizendo que talvez sejamos exatamente tão capazes de dissociação ética quanto nossos ancestrais. Só ficamos melhores em não olhar diretamente para isso. Evolução de estratégia de evitação não é evolução de consciência. Ou pegue democracia. Nós consideramos democracia como um pico de evolução política. E em muitos aspectos é. É melhor que monarquia absoluta. Melhor que ditadura. Mas olhe para qualquer democracia moderna. O que você vê? Tribos, facções, nós contra eles. Pessoas desesperadamente buscando um líder forte, que valide suas crenças e puna seus inimigos. Pessoas que acreditam em narrativas confortáveis em vez de fatos inconvenientes. Pessoas votando não com base em raciocínio cuidadoso, mas em emoções tribais primitivas. Isso não é novo. Atenas tinha democracia há 2.500 anos. E sabe o que fizeram? Votaram para executar Sócrates porque ele fazia perguntas inconvenientes. Votaram para invadir Sicília em uma aventura militar desastrosa motivada por orgulho tribal. Foram manipulados por oradores carismáticos que apelavam para suas emoções em vez de sua razão. Nós temos eleições melhores tecnicamente, processos mais refinados, mas os humanos votando são os mesmos. Mesmos medos, mesmos vieses, mesma necessidade de pertencer a uma tribo e odiar a tribo rival. A forma evoluiu, o conteúdo permaneceu. Agora vamos mais fundo. Vamos falar de você especificamente. Você como indivíduo. Porque até agora falamos de humanidade em geral. Mas você não é humanidade em geral. Você é você. Então, vamos fazer essa pergunta mais pessoal. Quanto você realmente mudou? Pense em quem você era há 10 anos, 5 anos, 1 ano. Você provavelmente se vê como significativamente diferente, mais maduro, mais sábio, mais autoconsciente. E em algum nível, isso é verdade. Você aprendeu coisas, teve experiências, leu livros, fez terapia talvez, teve insights. Mas olhe mais de perto. Olhe para seus padrões fundamentais. As coisas que te assustam. As coisas que te fazem feliz. A maneira como você reage quando se sente ameaçado. A maneira como você busca conforto quando está triste. Seus mecanismos de defesa. Seus desejos profundos. Mudaram? Realmente mudaram? Ou você só ficou melhor em reconhecê-los, nomeá-los, justificá-los? Há uma diferença enorme entre reconhecer um padrão e mudar um padrão. E nós frequentemente confundimos os dois. Você vai à terapia. Seu terapeuta te ajuda a ver que você tem problemas de abandono por causa da sua relação com seus pais. Você tem esse insight. É poderoso. Você chora. Você entende. Você sente que algo mudou fundamentalmente. E então, 3 semanas depois, você está no mesmo relacionamento destrutivo, fazendo as mesmas escolhas, sentindo a mesma ansiedade. A única diferença é que agora você pode narrar em tempo real. Ah, isso são meus problemas de abandono sendo ativados. Você tem linguagem para o sofrimento, mas continua sofrendo. Isso é evolução? Ou é sofrimento com legenda? Não estou sendo cruel, eu faço isso também. Todo mundo faz. Nós colecionamos insights como se fossem conquistas. Nós lemos livros de autoajuda, assistimos vídeos sobre filosofia, fazemos cursos, anotamos epifanias. E de certa forma,
Tudo isso é valioso. Tudo isso adiciona textura à nossa experiência. Mas muda a experiência fundamental ou só adiciona camadas de narrativa sobre a experiência? Aqui está uma analogia. Imagine que você está preso em um labirinto escuro e confuso onde você sempre se perde. Aí alguém te dá um mapa do labirinto. Um mapa detalhado mostrando exatamente onde você está, como chegou ali, porque sempre toma os mesmos caminhos errados. O mapa é útil? Absolutamente. É valioso? Sem dúvida. Mas você ainda está no labirinto. Ter um mapa do labirinto não é o mesmo que sair do labirinto. E às vezes, ter um mapa te faz esquecer que você ainda está perdido. Porque agora você pode explicar sua perda tão eloquentemente. Isso não significa que insights são inúteis, mas significa que precisamos parar de confundir compreensão com transcendência. Deixe-me te dar outro ângulo: neurociência. Nos últimos 50 anos, aprendemos mais sobre o cérebro humano do que em toda a história anterior da espécie. Nós podemos ver pensamentos acontecendo, podemos mapear emoções, podemos identificar que partes do cérebro fazem o quê. E sabe o que descobrimos? Seu cérebro é fundamentalmente idêntico ao cérebro de um humano de 100 mil anos atrás. Não evoluiu praticamente nada. As mesmas estruturas, os mesmos circuitos, a mesma química. Seu córtex pré-frontal, a parte evoluída, que faz raciocínio abstrato, planejamento, controle de impulso, é exatamente do mesmo tamanho e funciona exatamente da mesma maneira que funcionava quando humanos viviam em cavernas. Sua amígdala, a parte primitiva que gera medo, ansiedade, raiva, também não mudou. Continua reagindo a ameaças sociais como se fossem ameaças de vida ou morte, porque, para seus ancestrais, eram. Ser rejeitado pela tribo significava morte. Então, seu cérebro trata a rejeição social com a mesma seriedade que trataria um predador. É por isso que uma discussão no Twitter pode fazer seu coração disparar como se você estivesse sendo perseguido por um leão. Seu cérebro não sabe que você não vai morrer por causa de um comentário maldoso online. Para ele, ostracismo social ainda é uma sentença de morte. Então todo o seu senso de ser uma pessoa moderna e evoluída está operando em hardware de 100 mil anos atrás, projetado para problemas de 100 mil anos atrás. Você não atualizou. Você só instalou novos aplicativos no mesmo sistema operacional antigo. E aqui está o detalhe realmente perturbador. Você não pode atualizar. Não tem como. Seu cérebro é o que é. Você está preso nele. Todas as suas tentativas de evoluir estão acontecendo dentro de um sistema que fundamentalmente não mudou. É como tentar usar um computador dos anos 80 para rodar inteligência artificial. Você pode tentar, pode escrever código sofisticado, mas o hardware não aguenta. Vai travar, vai superaquecer, vai fazer barulhos estranhos. Seu cérebro faz isso o tempo todo. É por isso que você fica ansioso com coisas que racionalmente sabe que não são perigosas. É por isso que você procrastina em coisas importantes. É por isso que você come demais, bebe demais, rola feed de redes sociais até às 3 da manhã, mesmo sabendo que vai se arrepender. Seu software racional está tentando comandar hardware emocional que não está interessado em argumentos lógicos. Seu hardware quer açúcar, quer sexo, quer aprovação social, quer evitar desconforto. E vai conseguir, eventualmente, não importa quantos podcasts de desenvolvimento pessoal você escute. Você não evoluiu além disso. Você só ficou ciente disso enquanto ainda está fazendo. Mas vamos dar um passo atrás. Porque talvez você esteja pensando: tudo bem, meu cérebro não mudou biologicamente. Mas certamente minha mente mudou, minha consciência, a maneira como penso sobre as coisas. E isso nos leva a um território ainda mais estranho. Existe uma ideia na filosofia oriental
particularmente no hinduísmo e no budismo, de que o eu que você pensa que é, não existe. Não da maneira que você acredita. Não como uma entidade sólida, contínua, que evolui e cresce. Em vez disso, você é mais como um rio. Um fluxo constante de experiências, pensamentos, sensações que seu cérebro agrupa retroativamente e chama de eu. No Ocidente, David Hume chegou à mesma conclusão no século XVIII. Ele procurou por esse eu em sua experiência e não encontrou nada. Só encontrou pensamentos, sensações, memórias, mas nenhum eu separado que estava tendo essas experiências. O eu era apenas o nome que ele dava à coleção de experiências. Agora, neurociência moderna confirmou isso de maneiras perturbadoras. Não existe um lugar no cérebro onde você mora. Não existe um centro de comando. Em vez disso, existem redes distribuídas de neurônios fazendo coisas diferentes, e de alguma forma, a sensação de ser um eu unificado emerge dessa bagunça. E essa sensação é construída retroativamente. Seu cérebro está constantemente reescrevendo sua história pessoal para criar a ilusão de continuidade. Você lembra de eventos que nunca aconteceram, esquece coisas que aconteceram, reinterpreta constantemente seu passado baseado em quem você pensa que é agora. Então, quando você diz eu evoluí, quem está evoluindo? O eu de 5 anos atrás era uma pessoa diferente, literalmente. Cada célula do seu corpo foi substituída desde então. Suas memórias daquele eu foram editadas e reconstruídas múltiplas vezes. Suas crenças mudaram. Seus valores mudaram. O que exatamente permaneceu contínuo? Apenas a narrativa. Apenas a história que você conta sobre ter evoluído. E aqui está o pulo do gato. Essa história de evolução pessoal pode ser apenas mais uma ilusão confortável, mais uma maneira de seu cérebro criar sentido onde não existe sentido inerente. Porque veja bem, seu cérebro não gosta de caos, não gosta de aleatoriedade. Então ele cria padrões, cria significado, cria narrativas. Você não é alguém que sofre aleatoriamente e depois às vezes se sente bem e depois volta a sofrer. Não. Não. Você está em uma jornada. Você está crescendo, aprendendo, evoluindo. Cada coisa ruim é uma lição. Cada coisa boa é uma recompensa por ter aprendido a lição. Isso soa familiar? Claro que soa. É a estrutura de todo filme, todo livro, toda história que você já consumiu. Herói começa em um lugar. Enfrenta desafios, cresce, termina transformado. E você aplicou essa estrutura narrativa à sua própria vida. Porque é reconfortante, porque dá sentido, porque significa que seu sofrimento não é aleatório, é pedagógico. Mas e se não for? E se você só está velho? E se as coisas que você atribui a crescimento pessoal são apenas o desgaste natural da intensidade emocional que vem com a idade? Quando você tinha 20 anos, tudo parecia urgente, extremo, essencial. Agora, aos 30 ou 40, as coisas parecem mais calmas. Você chama isso de maturidade, mas pode ser só cansaço. Pode ser só seu cérebro ficando menos reativo porque já viu essas situações 1000 vezes. Não é sabedoria, é familiaridade. Ou pense nisso de outro ângulo. Toda geração acredita que é mais evoluída que a anterior. Toda geração olha para seus pais e pensa: nós não cometeremos os mesmos erros, e então comete erros diferentes, mas estruturalmente idênticos. Seus avós acreditavam em autoridade cegamente, seguiam regras sem questionar. Você olha para isso e pensa que evoluiu além dessa obediência irracional. Mas será que evoluiu? Ou apenas trocou as autoridades? Em vez de confiar cegamente no padre ou no presidente, você confia cegamente no cientista ou no influencer. Em vez de seguir dogma religioso sem questionar, você segue dogma político sem questionar. A estrutura é idêntica.
Buscar uma fonte externa que te diga o que pensar, porque pensar por si mesmo é assustador e exaustivo. Você só trocou os ícones. A iconografia permanece. E veja, cada geração tem suas palavras mágicas. Palavras que fazem você se sentir evoluído só de usá-las. Nos anos 60 era consciência e liberação. Nos anos 80 era potencial e sucesso. Nos anos 90 era autenticidade. Nos anos 2000 era mindfulness. Agora é trauma e vulnerabilidade e descolonização. Essas palavras são úteis, capturam algo real, mas também se tornam rapidamente vazias. Se tornam sinalizadores de pertencimento tribal. Maneiras de mostrar que você está no grupo certo, que lê os livros certos, que tem as opiniões certas. Você usa a palavra desconstruir e se sente intelectualmente sofisticado, mas você realmente desconstruiu algo? Ou apenas aprendeu a palavra que faz parecer que você desconstruiu? Há alguns anos, todo mundo no meu círculo social começou a usar a expressão fazer o trabalho. Estou fazendo o trabalho. Ele precisa fazer o trabalho. Se você não está disposto a fazer o trabalho, não está pronto para este relacionamento. E eu perguntava, qual trabalho? O que exatamente estamos fazendo? E ninguém sabia responder especificamente. Era só uma frase que significava: estou tentando ser melhor de maneiras vagas e não especificadas. Mas dizer, fazer o trabalho, soava muito mais evoluído que admitir, não sei o que estou fazendo, mas estou ansioso sobre isso. Linguagem sofisticada não é pensamento sofisticado. É só linguagem. E isso me leva a outra camada dessa ilusão. A ilusão de que informação é transformação. Vivemos na era da informação. Você pode aprender qualquer coisa. Quer entender física quântica? Há 1000 vídeos explicando. Quer aprender sobre filosofia estoica? Há 10.000 artigos. Quer resolver sua ansiedade? Há 50.000 podcasts sobre saúde mental. E nós consumimos isso tudo vorazmente. Assistimos documentários, ouvimos audiobooks, lemos threads no Twitter sobre viés de confirmação, enquanto ativamente demonstramos viés de confirmação ao ler. E tem essa sensação depois. Essa sensação boa. Você aprendeu algo. Você cresceu. Você está um passo mais perto de ser a pessoa que quer ser. Mas está? Porque deixa eu te fazer uma pergunta dolorosa. Quantas coisas você aprendeu que realmente mudaram seu comportamento? Você sabe que deveria fazer exercício. Todo mundo sabe. Os benefícios são incontestáveis. Você assistiu vídeos sobre isso, leu artigos, entende completamente. E ainda assim, quantos dias você deixa passar sem se movimentar? Você sabe que deveria dormir 8 horas. Todo mundo sabe. A ciência é clara. E ainda assim, você fica acordado rolando feed sem motivo. Você sabe que deveria ter conversas difíceis em vez de evitar conflito. Você leu sobre comunicação não violenta, entende os princípios. E ainda assim, quando chega o momento, você engole as palavras e diz, está tudo bem, quando não está. Saber não é fazer. Compreender não é incorporar. E nós constantemente confundimos os dois. É como aquela piada. Qual é a diferença entre teoria e prática? Em teoria, não há diferença. Na prática, há. Você tem teoria de como ser uma pessoa melhor. Tem tanta teoria. Bibliotecas de teoria. Mas na prática você ainda é você. Ainda reativo. Ainda defensivo. Ainda procrastinando. Ainda evitando. Ainda assustado. A teoria evoluiu. Você não. E talvez isso seja normal. Talvez seja até saudável parar de esperar que você vai eventualmente se tornar essa versão perfeita de si mesmo que existe apenas como conceito em sua cabeça. Porque veja, há algo perverso acontecendo aqui. Quanto mais você aprende sobre desenvolvimento pessoal, mais imperfeito você se sente.
Quanto mais você entende sobre trauma e vieses cognitivos e padrões de apego, mais você vê problemas em si mesmo. É como comprar um microscópio cada vez mais potente para examinar sua pele. Quanto mais você amplia, mais imperfeições encontra. Então você precisa de produtos para consertar essas imperfeições. E então mais microscópios para ver se os produtos funcionaram. E então mais imperfeições em resolução ainda maior. A indústria de desenvolvimento pessoal funciona assim. Não é para você se curar. É para você continuar achando coisas para curar. Eu sei que isso soa cínico, e em parte é. Mas também é libertador quando você percebe. Porque se você nunca vai evoluir completamente, se você sempre vai ter suas versões de ansiedade e insegurança e padrões destrutivos, então talvez o objetivo não seja eliminá-los. Talvez seja apenas ter uma relação diferente com eles. Os budistas têm um termo para isso: segunda flecha. A primeira flecha é a dor que a vida inevitavelmente traz. Você fica doente, perde alguém, enfrenta rejeição. Essa é a primeira flecha. Você não pode evitá-la. Mas então há a segunda flecha. O sofrimento que você adiciona ao reagir à primeira flecha. A vergonha por estar triste. A ansiedade sobre a ansiedade. A culpa por não ter evoluído além desse tipo de dor. A segunda flecha é opcional. E é geralmente pior que a primeira. Então talvez evolução real não seja eliminar a primeira flecha. Seja parar de atirar a segunda em você mesmo. Deixe-me te contar sobre um experimento. Nos anos 70, um psicólogo chamado Philip Brickman estudou ganhadores de loteria. A ideia era simples. Essas pessoas tiveram mudança radical em suas circunstâncias externas. Ficaram ricas da noite para o dia. Então certamente deveriam ser muito mais felizes, certo? E eram. Por uns 6 meses. Depois voltavam ao nível básico de felicidade que tinham antes. Algumas até ficavam menos felizes, porque agora tinham expectativas diferentes. O mesmo experimento foi feito com pessoas que ficaram paraplégicas em acidentes. Tragédia absoluta. Mudança irreversível. Você imagina que essas pessoas ficariam permanentemente menos felizes. E ficavam. Por uns 6 meses. Depois voltavam ao nível básico de felicidade. Não imediatamente, não completamente, mas surpreendentemente perto. O que isso sugere? Que temos um set point de felicidade, um nível básico de contentamento ou descontentamento que é surpreendentemente resistente a mudanças externas. Você pode mudar sua vida dramaticamente e ainda vai acabar sentindo, mais ou menos, o que sempre sentiu. Isso é chamado de adaptação hedônica. E é simultaneamente a coisa mais depressiva e mais libertadora que você pode aprender. Depressiva porque significa que provavelmente você nunca vai chegar lá. Nunca vai alcançar aquele estado permanente de satisfação que imagina que virá quando X finalmente acontecer. Mas libertadora porque significa que você pode parar de perseguir X. Pode parar de acreditar que sua vida vai começar quando. Sua vida é agora. Este é o nível de satisfação que você vai ter. Pode subir temporariamente, pode cair temporariamente, mas vai estabilizar aqui. Então talvez seja a hora de fazer as pazes com aqui. Agora, você pode estar resistindo a tudo isso. Parte de você pode estar pensando, isso é nihilista, isso é derrotista. Se nada importa e ninguém muda, por que tentar? Mas eu não estou dizendo que nada importa. Estou dizendo que talvez importem coisas diferentes do que pensamos. Talvez o objetivo não seja evoluir, seja estar presente. Talvez não seja se tornar melhor, seja ser honesto. Talvez não seja alcançar algum estado futuro de iluminação. Seja reconhecer que você é exatamente tão confuso quanto sempre foi e talvez sempre será, e que isso é ok. Há uma história zen sobre um monge que estudou por 20 anos, meditou, leu textos sagrados, fez todos os rituais,
e um dia foi ao seu mestre e disse: Mestre, estudei por 20 anos, pratiquei diligentemente. Quando vou alcançar a iluminação? E o mestre respondeu: Você já está iluminado, você só não percebeu. O monge ficou confuso. Como posso estar iluminado? Ainda tenho raiva, ainda tenho desejo, ainda me distraio. E o mestre disse: Sim, porque veja, a iluminação nessa tradição não é se tornar um tipo diferente de ser, não é transcender sua humanidade, é acordar para o fato de que você já é o que você é, e sempre foi, e buscar ser outra coisa é precisamente o que te mantém preso. Você não está quebrado esperando ser consertado. Você é um humano sendo humano. E humanos são contraditórios, confusos, às vezes sábios e frequentemente tolos, capazes de grande compaixão e pequena crueldade, frequentemente ao mesmo tempo. Não há nada para evoluir além disso. Isso é a coisa toda. Agora, isso não significa ser complacente. Não significa parar de tentar fazer escolhas melhores, ou tratar pessoas melhor, ou aprender coisas novas. Significa fazer tudo isso sem a fantasia subjacente de que você está indo em direção a alguma versão perfeita de si mesmo, que vai finalmente estar completa. Você já está completo, apenas bagunçado, mas completo. E aqui está outra camada. Talvez essa busca por evolução seja em si mesma um sintoma do problema que estamos tentando evoluir além. Pense nisso. Por que você quer evoluir? Vá fundo, realmente fundo. Provavelmente porque você sente que não é suficiente como está. Há algo errado com você. Algo faltando. E se você conseguir corrigir isso, se conseguir crescer, evoluir, melhorar, então finalmente vai se sentir ok. Mas isso significa que sua busca por evolução está fundamentada em auto-rejeição. Você está tentando fugir de si mesmo. E quanto mais você tenta fugir, mais você reforça a mensagem de que há algo de errado em ser quem você é agora. É uma armadilha perfeita. Quanto mais você busca evolução como fuga de si mesmo, mais você perpetua o problema que está tentando resolver. Os psicólogos têm um termo para isso: evitação experiencial. É quando você tenta não sentir o que está sentindo. E paradoxalmente, quanto mais você tenta não sentir algo, mais presente aquele sentimento fica. Tente não pensar em um elefante rosa. Viu? Agora tem um elefante rosa na sua cabeça. Tente não ser ansioso. Não funciona. A tentativa de não ser ansioso cria mais ansiedade. Tente não ser você mesmo. Tente ser uma versão evoluída de si mesmo. E observe como isso apenas intensifica o desconforto de ser quem você já é. Então, talvez, e eu sei que isso soa estranho, talvez a resposta não seja tentar mudar, seja parar de tentar, não em um sentido passivo, mas em um sentido de aceitação radical. Você é isso, com todas as contradições, todos os padrões repetitivos, todas as falhas que você já catalogou 1000 vezes. Você é isso, e está ok. Porque aqui está a coisa realmente estranha que acontece quando você para de tentar evoluir. Às vezes, você realmente muda. Não porque estava tentando, mas porque parou de brigar consigo mesmo o tempo todo. É como quando você está tentando lembrar de uma palavra e quanto mais tenta, mais ela escapa. E então você relaxa, para de tentar, e a palavra aparece. Mudança real parece funcionar assim. Não vem de esforço violento, vem de espaço, de gentileza. Deparar de se tratar como um projeto que precisa ser completado. Mas vamos explorar isso ainda mais, porque há algo fascinante acontecendo quando olhamos para a história humana através dessa lente. Cada civilização, cada era, cada movimento cultural acreditou que estava finalmente acordando, que estava finalmente vendo as coisas claramente, que tinha evoluído além das ilusões das gerações anteriores. E então,
Inevitavelmente, a próxima geração olha para trás e ri. Os vitorianos acreditavam que estavam no ápice da civilização. Tinham ciência, indústria, império. Olhavam para a Idade Média como uma era de superstição e ignorância. E agora nós olhamos para os vitorianos e vemos hipocrisia massiva, repressão sexual patológica, racismo institucionalizado disfarçado de missão civilizadora. Mas aqui está a pergunta: o que a próxima geração vai ver quando olhar para nós? Nós nos sentimos tão iluminados, tão conscientes. Temos conversas sobre privilégio e trauma e neurociência. Reconhecemos vieses cognitivos, sabemos sobre mudança climática, entendemos que gênero é um espectro. Somos, com certeza, muito mais evoluídos que nossos avós. E de certa forma somos. Nossos valores mudaram, nossa linguagem mudou. Mas estruturalmente, fundamentalmente, somos diferentes. Nossos avós trabalhavam em fábricas 60 horas por semana para sobreviver. Nós trabalhamos em escritórios 60 horas por semana para também sobreviver, para avançar na carreira, para impressionar pessoas que mal conhecemos, para comprar coisas que não precisamos. Eles estavam presos em um sistema econômico que os explorava. Nós também. Só que nosso sistema é mais sofisticado, mais abstrato, mais difícil de ver. Eles tinham propaganda nos jornais, dizendo-lhes o que pensar. Nós temos algoritmos em redes sociais fazendo exatamente a mesma coisa, mas personalizados para cada indivíduo. É propaganda sob medida. Eles recebiam a mesma mentira. Nós recebemos mentiras diferentes, otimizadas para nossos vieses específicos. Isso é evolução. Ou pense em entretenimento. Nossos bisavós tinham circos e vaudeville. Entretenimento simples, direto. Nós temos Netflix, YouTube, TikTok. Infinitas opções. Controle total. Mas pergunte-se honestamente: você controla seu entretenimento ou seu entretenimento controla você? Quantas noites você planejou assistir um episódio e acabou assistindo 5? Quantas vezes você pegou o telefone por 1 minuto e levantou a cabeça 3 horas depois, sem saber onde o tempo foi? Nossos bisavós eram manipulados por entretenimento óbvio e limitado. Nós somos manipulados por entretenimento infinitamente sofisticado, projetado especificamente para hackear nosso sistema de recompensa dopaminérgico. Evoluímos, ou apenas nos tornamos presas mais fáceis para predadores mais inteligentes? E aqui está algo realmente perturbador. Quanto mais tecnologia desenvolvemos, mais dependentes ficamos dela. Quanto mais evoluída nossa civilização, mais frágil ela se torna. Seus avós podiam crescer comida, consertar coisas, sobreviver com recursos mínimos. Você consegue? Eu consigo? A maioria de nós entraria em colapso completo sem eletricidade por uma semana. Sem internet por um dia, nos deixa ansiosos. Nós terceirizamos competências básicas para sistemas complexos que não entendemos, e chamamos isso de progresso. E é progresso, de certa forma, mas também é uma vulnerabilidade massiva. Cada evolução cria novas dependências. Cada solução gera novos problemas que requerem novas soluções, que geram problemas ainda mais complexos. É como aquelas reformas domésticas. Você vai consertar uma torneira e descobre que o encanamento está ruim. Então conserta o encanamento e descobre que a parede tem mofo. Então trata o mofo e percebe que o problema é estrutural. Você começou querendo consertar uma torneira e terminou reconstruindo a casa. Civilização é assim. Cada camada de complexidade que adicionamos resolve alguns problemas, mas cria outros. E então precisamos de mais complexidade para resolver esses novos problemas. É complexidade em cascata até que ninguém entende mais o sistema todo. E então o sistema começa a fazer coisas que ninguém planejou, que ninguém quer, mas que ninguém sabe como parar.
Pegue redes sociais novamente. Ninguém planejou criar uma ferramenta para polarização política, desinformação em massa e epidemias de ansiedade juvenil. As pessoas que criaram Facebook e Twitter genuinamente achavam que estavam conectando o mundo de maneiras bonitas. Mas o sistema tinha incentivos embutidos, algoritmos que maximizam engajamento. E acontece que raiva gera mais engajamento que compaixão. Indignação espalha mais que nuance. Medo viraliza melhor que esperança. Então, o sistema, otimizando para seus objetivos programados, começou a alimentar aos usuários exatamente o conteúdo que os deixava mais irritados, assustados, divididos. Não porque alguém queria isso, mas porque é isso que os incentivos produzem. E agora? Agora estamos presos. Sabemos que redes sociais estão corroendo democracia e saúde mental. Mas não podemos sair, porque nossos empregos dependem delas. Nossas conexões sociais estão lá. Nossa identidade pública existe lá. Nós construímos nossa própria prisão e decoramos bonito e agora pagamos aluguel mensal para morar nela. Isso soa familiar? Deveria, porque é o mesmo padrão que se repete em toda a sociedade humana. Nós criamos estruturas que nos servem. Então as estruturas ganham vida própria. Então ficamos presos servindo as estruturas. Marx chamou isso de alienação. Você cria algo e então aquilo que você criou controla você. Mas não precisa ser marxista para ver o padrão. Está em todo lugar. Religião organizada começou como tentativa de sistematizar experiências espirituais genuínas, maneiras de transmitir sabedoria, e então virou instituição. E então a instituição se tornou mais importante que a experiência que ela deveria proteger. E então você tem guerras religiosas, inquisição, fundamentalismo. A forma sobreviveu, o conteúdo morreu. Ou pegue ciência. Ciência é um método, uma maneira de testar ideias contra a realidade, incrivelmente útil. Mas então, ciência se tornou ciência com C maiúsculo, uma instituição, um sistema de prestígio e financiamento. E agora temos crise de replicação porque cientistas estão incentivados a publicar resultados espetaculares em vez de trabalho sólido. Temos fraude, porque carreiras dependem de publicações. Temos campos inteiros construídos sobre fundações questionáveis, porque ninguém tem incentivo para questionar. O método ainda funciona. A instituição está doente. Isso não é culpa de ninguém especificamente. É apenas o que acontece. Sistemas humanos inevitavelmente se corrompem. Não porque humanos são maus, mas porque sistemas otimizam para sua própria sobrevivência, não para seu propósito original. E nós, dentro desses sistemas, continuamos achando que desta vez vai ser diferente. Desta vez, vamos criar estruturas que não se corrompem. Desta vez, vamos evoluir além dessa tendência. Não vamos, porque a corrupção não é um bug, é uma feature. É como sistemas complexos funcionam, quando compostos por humanos com todos os seus vieses e medos, e desejos de sobrevivência. Então aqui estamos, mais conhecimento que qualquer geração anterior, mais consciência dos nossos próprios vieses, mais ferramentas para comunicação e colaboração, e ainda assim reproduzindo os mesmos padrões de sempre. Tribos brigando com tribos, recursos sendo hoarded pelos poderosos, verdade sendo obscurecida por propaganda, medo sendo usado para controlar, amor sendo comercializado, significado sendo vendido. As roupas mudaram, as ferramentas mudaram, o roteiro é o mesmo. E talvez, e eu sei que isso é difícil de aceitar, talvez não exista roteiro diferente disponível para a espécie humana. Talvez esses padrões sejam tão fundamentais quanto gravidade. Você pode reclamar sobre gravidade.
pode construir aviões para temporariamente escapar dela. Mas no final, você sempre volta ao chão. Humanos fazem coisas humanas. E coisas humanas incluem competir por recursos, formar tribos, criar hierarquias, contar histórias para justificar comportamento, alternar entre cooperação e conflito, construir coisas impressionantes e depois brigar sobre quem fica com elas. Isso não mudou desde que vivíamos em savanas. Não vai mudar porque agora vivemos em cidades e usamos smartphones. Mas aqui está onde fica interessante. Porque se você realmente aceitar isso, se parar de resistir e apenas olhar claramente para o fato de que humanos são humanos e sempre serão, algo estranho acontece. Você relaxa, não em um sentido de desistência, mas em um sentido de parar de brigar com a realidade. É como quando você está dirigindo e fica preso no trânsito. Você pode ficar furioso, pode buzinar, praguejar, sentir seu cortisol subindo. Ou pode aceitar. Você está no trânsito. Isso é o que está acontecendo. Ficar bravo não vai mudar nada. Então você respira e coloca um podcast. Mesma situação, experiência completamente diferente. E talvez seja isso que maturidade real significa. Não evoluir além de ser humano, mas parar de brigar com o fato de que você é humano. Você ainda vai ficar ansioso às vezes. Ok, humanos ficam ansiosos. Você ainda vai dizer coisas que vai se arrepender. Ok, humanos fazem isso. Você ainda vai desperdiçar tempo, comer demais, procrastinar, evitar conversas difíceis. Ok, você é um primata com córtex pré-frontal, não um ser iluminado. E quando você para de esperar perfeição, de si mesmo, dos outros, da sociedade, você pode realmente começar a apreciar o que há. Porque aqui está a coisa. Humanos são uma bagunça, mas são uma bagunça incrível. Nós criamos arte, poesia, música, não porque serve a algum propósito evolutivo, mas porque sentimos coisas e queremos expressar e compartilhar esses sentimentos. Nós rimos. Riso é estranho evolutivamente. Não deveria existir, mas existe. Porque humanos precisam de alívio, precisam de momentos onde a absurdidade de tudo se torna evidente, e tudo que você pode fazer é rir. Nós amamos. Amor é complicado e frequentemente doloroso e geralmente irracional, mas fazemos isso de qualquer forma. Abrimos nossos corações para outras pessoas, mesmo sabendo que elas vão nos decepcionar e nós vamos decepcioná-las. Fazemos isso porque a alternativa, nunca conectar, nunca se importar, é pior. Nós fazemos perguntas, perguntas que não têm respostas, perguntas que nos mantêm acordados à noite. Perguntas como: por que estou aqui? O que isso tudo significa? O que acontece quando eu morrer? Essas perguntas não ajudam a sobreviver, não colocam comida na mesa. Mas fazemos elas de qualquer forma, porque humanos são animais que precisam de significado, mesmo quando não há significado disponível. Então nós inventamos religiões, filosofias, ideologias. Inventamos histórias sobre de onde viemos e para onde vamos. E essas histórias são todas ficção, mas são ficções necessárias. São as mentiras que contamos para tornar a verdade suportável. E talvez reconhecer que são ficções não as torne menos valiosas. Talvez as torne mais. Porque se você sabe que sua história sobre evolução pessoal é ficção, uma narrativa que você está impondo sobre eventos aleatórios, você pode escolher uma ficção melhor, uma mais gentil, uma que não exige que você seja perfeito para ser digno. Você pode escolher a história de que você é exatamente quem deveria ser, não porque há algum plano cósmico, mas porque você é quem você é, e isso é o suficiente. Não precisa evoluir para merecer existir. Já merece. Por padrão. Por estar aqui. E aqui está outra coisa. Quando você para de se obcecar com sua própria evolução,
consegue realmente ver outras pessoas. Porque parte do problema com essa obsessão por crescimento pessoal é que torna tudo sobre você. Seus traumas, suas feridas, sua jornada, sua cura. Você fica tão focado em sua própria narrativa de desenvolvimento que outras pessoas se tornam apenas personagens secundários. Aquela pessoa que te magoou só existe em sua história como a pessoa que te ensinou uma lição. Aquela pessoa que te amou só existe como validação de que você está no caminho certo. Todo mundo ao seu redor se torna instrumental para seu crescimento. Mas e se você parar de ver sua vida como uma história de crescimento? E se você só estiver aqui e outras pessoas também estão aqui? Todos igualmente confusos, igualmente assustados, igualmente fazendo o melhor que podem com ferramentas inadequadas. De repente você pode ter empatia real. Não empatia como exercício espiritual, mas reconhecimento genuíno. Essa pessoa é como eu, presa na mesma condição, lutando com as mesmas impossibilidades básicas. E talvez essa empatia horizontal, esse reconhecimento de igualdade fundamental, seja mais valioso que qualquer evolução vertical que você poderia alcançar. Porque veja, toda essa linguagem de evolução é hierárquica. Implica que alguns humanos estão mais acima que outros na escada. Algumas pessoas são mais conscientes, mais acordadas, mais evoluídas. E isso cria divisões, cria julgamento, cria a sensação de que você precisa escalar, precisa melhorar, precisa alcançar aqueles que estão acima de você na hierarquia de consciência. Mas e se não houver hierarquia? E se só houver humanos, todos no mesmo nível fundamental, todos igualmente perdidos, alguns apenas perdidos com mais vocabulário? Isso nivela tudo. Não há ninguém acima de você julgando. Não há ninguém abaixo de você que você pode desprezar. Só há pessoas, fazendo coisas de pessoas. E você pode escolher ser gentil com elas. Não porque evoluiu a um ponto onde gentileza é natural, mas porque reconhece que elas são tão frágeis quanto você. E gentileza torna a fragilidade compartilhada um pouco mais suportável. Isso não é sabedoria, é apenas decência básica. Mas talvez decência básica seja subestimada. Talvez não precisemos de super-humanos. Talvez precisemos apenas de humanos que pararam de tentar ser super e começaram a ser ok com serem apenas humanos. Humanos que podem dizer, eu estraguei tudo, desculpa, sem uma dissertação sobre seu trauma de infância que explica por que era inevitável. Humanos que podem dizer, estou assustado, sem precisar embrulhar o medo em linguagem de vulnerabilidade autêntica. Humanos que podem dizer, não sei, e ficar ok com não saber em vez de preencher o vazio com certezas falsas. Simplicidade, honestidade, sem a necessidade constante de performar crescimento. Porque aqui está uma verdade desconfortável. Muito do que chamamos de crescimento pessoal é performance. É sinalização. É mostrar para outros e para nós mesmos que estamos fazendo o trabalho, que estamos evoluindo, que somos pessoas conscientes. Mas performance não é substância. Saber a linguagem de terapia não é estar curado. Postar sobre justiça social não é fazer justiça social. Meditar não é iluminação. São apenas coisas que fazemos. E tudo bem que sejam apenas coisas que fazemos. Mas paremos de fingir que nos tornam fundamentalmente diferentes do que éramos antes. Você medita agora. Ótimo. Seus ancestrais rezavam. Mesma função. Tentar acalmar uma mente que não para. Diferentes técnicas. Mesmo problema. Mesma solução temporária. Nada de novo sob o sol. Apenas sol diferente. E isso nos traz ao ponto mais profundo. O lugar onde tudo isso realmente fica estranho e talvez até bonito de uma maneira melancólica. Porque há algo libertador em desistir. Não desistir de tentar viver bem,
mas desistir da fantasia de que você vai finalmente chegar, de que vai finalmente evoluir além de todas as suas contradições e se tornar essa pessoa integrada, iluminada, completa. Você não vai, e está tudo bem. Na verdade, pode ser melhor que tudo bem. Pode ser exatamente certo. Há um poeta persa do século XIII chamado Rumi que escreveu: "A ferida é o lugar onde a luz entra em você." Todo mundo adora essa citação. Está em canecas e pôsteres e bio de Instagram. E as pessoas a leem como: seu sofrimento vai te transformar em algo melhor. Mas talvez não seja isso. Talvez seja: você sempre vai estar ferido. E através dessa ferida, você pode ver luz. Não porque a ferida vai fechar, mas porque feridas abertas deixam a luz passar. Você não vai se curar completamente. Vai sempre ter rachaduras. E através dessas rachaduras, você pode ver e ser visto. Pode conectar com outros que também estão rachados. Pode parar de fingir integridade e começar a viver com honestidade. Leonard Cohen escreveu: "Há uma rachadura em tudo. É assim que a luz entra." Mesma ideia. A rachadura não é o problema. É a feature. É onde a magia acontece. Porque pense em pessoas que você realmente admira. Não celebridades ou ícones, mas pessoas reais que você conheceu que te tocaram de alguma forma. Eu aposto que não eram pessoas perfeitas. Eram pessoas quebradas, que eram honestas sobre estarem quebradas. Pessoas que podiam rir de suas próprias falhas, que podiam admitir quando não sabiam, que podiam sentar com você em silêncio quando você estava sofrendo, sem tentar consertar você imediatamente. Essas pessoas não evoluíram além de humanidade. Elas mergulharam mais fundo nela, aceitaram-na completamente, e essa aceitação as tornou reais de uma maneira que pessoas tentando performar perfeição nunca são. Há uma vulnerabilidade genuína naquelas pessoas. Não vulnerabilidade como estratégia. Não vou compartilhar meu trauma de forma cuidadosamente curada para construir conexão, mas vulnerabilidade acidental. A vulnerabilidade que vem de simplesmente ser quem você é sem pedir desculpas e sem justificar. E isso é muito mais raro e precioso que qualquer versão evoluída de nós mesmos que estamos tentando construir. Porque versões evoluídas são polidas, são consistentes, são controladoras. E há algo morto nisso, algo performático. Mas versões honestas, versões que não tentam esconder as contradições, que são generosas em um dia e egoístas no próximo, que às vezes têm sabedoria profunda e às vezes assistem reality show por 6 horas seguidas. Essas versões estão vivas, estão respirando, estão mudando, momento a momento, não porque estão tentando evoluir, mas porque é impossível não mudar quando você está vivo. E talvez isso seja a única evolução real que existe. Não uma linha ascendente, mas um zigue-zague caótico. Um movimento browniano aleatório através de estados diferentes. Às vezes, você está melhor, às vezes pior. Às vezes, nem dá para dizer, mas você está vivo. E isso conta. Então vamos voltar àquela pergunta original. Por que talvez nunca evoluímos, apenas mudamos de ilusão? Porque evolução implica direção, implica progresso, implica que existe um estado superior que estamos alcançando. E para humanos, essa sempre foi a ilusão confortável. Desde sempre. Cristãos medievais acreditavam que estavam evoluindo espiritualmente em direção a Deus. Iluministas do século XVIII acreditavam que estavam evoluindo racionalmente em direção à razão pura. Modernistas do século XX acreditavam que estavam evoluindo tecnologicamente em direção a uma utopia científica. Cada geração tinha sua versão de para onde a evolução estava indo, e cada geração estava errada. Não porque não mudaram nada, mas porque as mudanças não foram lineares, não foram irreversíveis, não foram na direção que imaginaram.
Eles só trocaram um conjunto de problemas por outro. Um conjunto de ilusões por outro. E se sentiram evoluídos no processo. E nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Nós acreditamos que estamos evoluindo em direção a o quê? Consciência, sustentabilidade, justiça social, inteligência artificial que vai resolver todos os problemas? E em 50 anos, nossos netos vão olhar para nós e ver nossas cegueiras, nossas hipocrisias, nossos fracassos, e vão se sentir muito mais evoluídos que nós. E então, os filhos deles vão fazer o mesmo com eles. É um ciclo perpétuo de cada geração acreditando que finalmente acordou, finalmente vê claramente, finalmente evoluiu além dos erros das anteriores. Mas e se a ilusão for a própria ideia de evolução? E se não houver direção, apenas mudança? Mudança perpétua, aleatória, sem destino. E se você não estiver evoluindo, apenas envelhecendo, acumulando experiências, ficando familiar com padrões? Mas, fundamentalmente, o mesmo animal assustado que sempre foi. Isso soa deprimente. E para algumas pessoas, vai ser. Para pessoas investidas na ideia de que sua vida está indo a algum lugar, que cada experiência é uma lição, levando-as a um destino significativo. Mas para outras pessoas, talvez para você, pode ser profundamente libertador. Porque se você não precisa evoluir, então não precisa julgar onde está. Não precisa comparar seu progresso com o de outros. Não precisa se envergonhar por ainda ter os mesmos problemas que tinha há 10 anos. Você é o que é, neste momento. E no próximo momento será algo um pouco diferente. Mas não necessariamente melhor ou pior. Apenas diferente. E há uma paz estranha nisso. Uma paz em desistir da luta. Não da luta por viver bem. Essa você pode continuar. Mas da luta por se tornar alguém além de quem você é. Você já é quem você é, completamente, totalmente, irrevogavelmente. E quem você é inclui todas as contradições, todas as falhas, todos os medos, e também toda a gentileza, toda a criatividade, todo o amor de que você é capaz. Você é o pacote inteiro. Não precisa evoluir além de metade dele para merecer a outra metade. Pense nisso aplicado à sua vida agora. Neste momento, você provavelmente tem uma lista mental de coisas que precisa melhorar. Hábitos para desenvolver, padrões para quebrar, versões de si mesmo que precisa alcançar. E se você rasgasse essa lista? Não porque não vale a pena tentar fazer escolhas melhores, mas porque a lista em si vem de um lugar de auto-rejeição. Vem da premissa de que você não está ok como está. Mas você está. Você está ok. Não perfeito. Não sem problemas. Não sem trabalho a fazer. Mas fundamentalmente, essencialmente ok. Você é um humano fazendo coisas humanas em um planeta flutuando no vácuo ao redor de uma estrela que eventualmente vai morrer. Você é uma coleção temporária de átomos que ganhou consciência por algumas décadas e está tentando descobrir o que fazer com isso. Não há manual. Não há jeito certo. Não há versão evoluída esperando para ser desbloqueada. Só há você, fazendo o melhor que pode. Às vezes fracassando espetacularmente. Às vezes surpreendendo a si mesmo. Frequentemente confuso. Ocasionalmente claro. Sempre. Sempre temporário. E se você pudesse ficar ok com isso? Se pudesse soltar a narrativa de progresso e simplesmente estar aqui, não em um sentido passivo. Você ainda pode fazer coisas, perseguir objetivos, tentar ser gentil, trabalhar em projetos que importam para você, mas sem a metanarrativa de que tudo isso está servindo a alguma grande evolução pessoal. Você só está vivendo. Como humanos vivem, fazendo coisas porque sente vontade de fazê-las,
não porque vão te transformar em uma versão melhor de si mesmo. E paradoxalmente, e isso é o que torna tudo isso tão estranho, quando você para de tentar evoluir, quando você para de tratar sua vida como um projeto de auto-melhoramento, coisas genuínas começam a acontecer. Porque você não está mais performando, não está mais monitorando constantemente se está crescendo o suficiente, mudando o suficiente, evoluindo o suficiente. Você só está reagindo honestamente ao que está na sua frente. E reações honestas, mesmo quando imperfeitas, especialmente quando imperfeitas, têm uma integridade que nenhuma performance cuidadosamente calibrada pode ter. Você pode finalmente parar de ser seu próprio guru, parar de se tratar como um aluno que nunca aprende rápido o suficiente, parar de dar palestras mentais sobre o que deveria ser diferente. Você pode simplesmente viver. E viver sem a pressão constante de evoluir é incrivelmente mais leve. É como colocar uma mochila pesada que você carregou por anos. Você nem sabia o quanto ela pesava até tirá-la. E então você respira fundo e percebe: ah, eu estava carregando isso o tempo todo. Eu estava exausto por causa disso. A mochila é a expectativa de evolução, e você pode deixá-la no chão. Agora, algumas pessoas vão ouvir isso e pensar que é receita para complacência, para nunca tentar, para simplesmente aceitar todos os seus defeitos e nunca fazer nada diferente. Mas não é isso, porque ainda há uma diferença entre aceitação e resignação. Resignação é: sou assim, não posso mudar, tanto faz. É passivo, é derrotista. Aceitação é: sou assim. Isso é verdade neste momento. E a partir dessa verdade, o que escolho fazer? Vê a diferença? Resignação fecha possibilidades. Aceitação abre elas. Quando você aceita honestamente onde está, sem julgamento, sem vergonha, só reconhecimento, você pode então fazer escolhas reais, não escolhas baseadas em quem você acha que deveria ser, mas escolhas baseadas em quem você realmente é e no que realmente quer. E essas escolhas têm poder, porque são baseadas em verdade, não em fantasia. Você pode parar de tentar meditar porque pessoas iluminadas meditam, e começar a meditar porque realmente traz paz. Ou parar de meditar completamente porque honestamente você odeia e está apenas fazendo para performar espiritualidade. Você pode parar de tentar ser mais social porque pessoas evoluídas têm amizades profundas e começar a honestamente avaliar quanto contato social eu realmente quero. Talvez menos do que a sociedade diz que é saudável, e talvez isso seja ok para mim. Você pode parar de tentar perdoar pessoas que te machucaram, porque perdão é o que pessoas conscientes fazem, e começar a honestamente sentir: eu ainda estou com raiva. E talvez essa raiva seja válida. E talvez eu precise dela agora. E quando não precisar mais, ela vai embora naturalmente. Honestidade radical. Sem sobreposição de deveria. Sem referência a versões ideais de si mesmo. Só você, aqui, agora, fazendo escolhas baseadas no que é verdadeiro. E aqui está o último ponto. O mais importante, talvez. Se você nunca evoluiu, se você sempre foi e sempre será fundamentalmente o mesmo animal confuso, então você tem algo em comum com todo humano que já existiu. Não importa quando nasceram, não importa onde viveram, não importa que tecnologia tinham ou que ideias acreditavam. No núcleo, eram como você, assustados, querendo ser amados, tentando entender, frequentemente falhando, ocasionalmente vislumbrando algo maior, morrendo sem respostas definitivas. E há uma solidariedade profunda nisso, uma conexão através do tempo. Você ouvindo isto agora, em 2024, ou 2025,
ou seja lá quando for, está fundamentalmente tendo a mesma experiência que um monge em um monastério no ano 800, ou um filósofo nas ruas de Atenas em 400 a.C., ou um caçador-coletor olhando para o céu noturno há 50 mil anos. Vocês compartilham a mesma confusão essencial, a mesma busca por significado em um universo que não oferece manual de instruções, a mesma tentativa de conectar com outros da sua espécie enquanto fundamentalmente sozinhos dentro de suas próprias cabeças. E isso significa que quando você lê algo escrito há 1000 anos e ressoa, não é porque aquela pessoa era mais sábia, é porque ela era exatamente tão perdida quanto você. E reconhecer sua perda na perda dela cria ponte através dos séculos. Marcus Aurelius, imperador romano, escreveu há quase 2000 anos: você tem poder sobre sua mente, não eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ele estava tentando se convencer disso. Escreveu para si mesmo, não para a audiência. E está tentando se convencer porque não acreditava completamente. Porque estava ansioso, estressado, sobrecarregado por responsabilidades. Ele não era mais evoluído que você. Era só um humano tentando lidar. E deixou notas para si mesmo que você pode ler agora e pensar: sim, exatamente. Eu sinto isso também. 2000 anos. Mesma luta. Ou pegue qualquer texto sagrado de qualquer tradição. Tora, Bíblia, Corã, Bhagavad Gita, Tao Te Ching. Eles ressonam não porque contêm verdades evolutivas avançadas que seus autores alcançaram, mas porque contêm observações honestas sobre como é difícil ser humano. E essa dificuldade não mudou. As palavras mudam, as línguas mudam, os conceitos mudam, mas o sentimento de baixo, o desespero, a esperança, o medo, o amor, a confusão, idêntico. Você não está mais longe de resposta que eles estavam. Você só tem dispositivos diferentes no bolso enquanto procura. E há algo profundamente reconfortante nisso se você deixar entrar. Você não está atrasado, não está falhando, não está fazendo errado. Você está tendo a experiência humana. A mesma que todo humano antes de você teve. A mesma que todo humano depois de você terá. E essa experiência inclui sentir que você deveria estar além disso, que deveria ter evoluído mais, que deveria estar menos perdido a essa altura. Mas isso também faz parte da experiência. O sentimento de inadequação, a autocoerção, a comparação. Todo humano sente isso. Sempre sentiu. Então até seu sentimento de que não evoluiu o suficiente é prova de que você é exatamente tão humano quanto sempre foi. Tão humano quanto todos são. Bem-vindo ao clube. Você sempre foi membro. E enquanto você ouve isto, seja onde estiver, seja que hora for, você está participando de uma atividade muito antiga. Ouvir histórias. Ouvir alguém tentar fazer sentido de coisas que não fazem sentido. Seus ancestrais fizeram isso ao redor de fogueiras. Você faz ao redor de luz de tela. Mesma função, mesma necessidade. Precisamos ouvir que não estamos sozinhos na confusão. Precisamos de linguagem para o inefável. Precisamos de companhia na escuridão. E eu espero, genuinamente espero, que este vídeo tenha dado isso um pouco. Não respostas, não soluções, mas companhia, reconhecimento. Você está confuso? Sim, todo mundo está. Você não evoluiu tanto quanto esperava? Ninguém evoluiu. Você ainda está lidando com as mesmas questões? Sempre esteve. Sempre estará. E isso não é falha. É condição. É humana. E você pode parar de lutar contra isso. Pode soltar a fantasia de que um dia vai acordar finalmente evoluído. Finalmente completo. Finalmente sem contradições. Você vai acordar amanhã
e ser você, com todas as mesmas complexidades. E pode ficar ok com isso. Pode até achar isso bonito, de um jeito estranho. O fato de que você é essa confusão ambulante de átomos que pode amar e rir e chorar e perguntar por quê, e nunca conseguir resposta satisfatória e continuar perguntando de qualquer forma. Isso é milagroso. Não no sentido religioso, mas no sentido de improvável, inexplicável, profundamente estranho. Você existe. Você é consciente. Você está fazendo perguntas sobre sua própria existência. E isso é tão bizarro que, se você realmente pensar por muito tempo, sua cabeça começa a doer. Então, talvez, eu ofereço isso como última ilusão para substituir todas as outras. Talvez a única coisa que importa é que você está aqui, agora, vivo, consciente, capaz de se maravilhar. Não porque evoluiu até esse ponto, mas porque aconteceu de você existir neste momento do universo. E isso é suficiente. Você é suficiente. Não depois de mais terapia. Não depois de mais crescimento. Não depois de finalmente resolver seus problemas de apego. Agora, como você é. Exatamente como você é. Obrigado por passar essas horas comigo, flutuando através dessas ideias. Obrigado por sua curiosidade, sua disposição de questionar, sua tolerância para não ter respostas fáceis. Você pode estar acordado ainda, mente girando, ou pode estar quase dormindo, deixando essas palavras lavarem sobre você. Ambos estão perfeitamente bem. Onde quer que você esteja em sua jornada, e eu coloco jornada entre aspas porque talvez não seja jornada, talvez seja só estar. Saiba que você não está sozinho nisso. Milhões antes de você sentiram exatamente o que você sente. Milhões depois de você vão sentir o mesmo. E todos nós, através do tempo, estamos igualmente perdidos, igualmente buscando, igualmente humanos. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Seja gentil consigo mesmo. Você não precisa evoluir, você só precisa ser. E você já é.